Graça e paz, queridos. Hoje quero apresentar-lhes o Tiago, que vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós. E eu quero orar por você nesse momento, Tiago, e orar pela nossa igreja, para que o Senhor possa edificar a cada um de nós através da sua vida. Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Senhor, muito obrigado pela vida do Tiago, obrigado pela vida da tua igreja. Abençoa-nos, Pai, agora, quando estivermos ouvindo a tua palavra, que haja dentro de nós a consciência da prática daquilo que vamos ouvir. Então, glorifica o teu nome, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha falar-nos profundamente aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, aproveitando para dizer-lhes que ontem, sábado, nós nos reunimos com parte da nossa liderança para estarmos pensando nas estratégias da nossa volta aos cultos presenciais no templo da nossa igreja. Então pedimos para você que tenha um pouquinho de paciência ainda, porque nós vamos depender da chegada de algumas coisas que são indispensáveis, como por exemplo a chegada dos termômetros e também as instalações que devemos fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Graças e paz a todos, muito obrigado pela tua presença, por estar mais uma vez acompanhando os cultos online, já que nós não podemos nos reunir de forma presencial. E muito obrigado a você que é a primeira vez que está aqui, acompanhando
um culto online. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus proteja vocês, cuide de vocês, que não lhes falte nada, enfim, que Ele seja com vocês durante todo o tempo. Antes de começar a palavra, vamos orar para que Deus abençoe este culto, para que esse culto seja edificante, seja um culto que trará glórias a Ele e que resgate vidas. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor e Salvador, nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua bondade, obrigado, Pai, pelos Teus cuidados, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu perdão, pela Tua graça e misericórdia. Obrigado por tudo, Pai. Nós só temos a agradecer, independente de que situações estejamos vivendo. Obrigado, Pai, por ser Deus, ser o único que existe e por ser bom. O Senhor é o único Deus e o Senhor é bom. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de trazer essa palavra. Te peço que o Senhor abençoe o decorrer deste culto, que abençoe a todos que estão agora, neste momento, acompanhando a palavra do Senhor com atenção, com o coração aberto, que seu nome seja louvado e glorificado. Amém. Bom, o título da mensagem de hoje é Perdão e Salvação. O que a Bíblia diz sobre perdão e salvação? Bom, para a gente saber sobre perdão e salvação, nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre isso. E ela deixa pontos claros sobre esse assunto. E o primeiro deles é que nós somos pecadores. A Bíblia é enfática em dizer que todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. Em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma, ou melhor, Deus diz aos cristãos de Roma, por meio de Paulo, nessa carta aos Romanos, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. Alguns séculos antes, o rei Salomão afirmou que em Eclesiastes 7:20 que, no entanto, não há só um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Um pouco antes de Salomão, pai dele, o rei Davi, disse: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Ou seja, por mais que a gente seja uma pessoa que faça o bem, nós também somos uma pessoa que faz o mal, porque nós somos pecadores. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pode ser atitude, um pensamento, uma ação, tudo que vai contra a criação de Deus, tudo que Ele estipulou como bom, perfeito e agradável e que faz bem ao ser humano. E nós temos em nós essa natureza pecaminosa. Todos nós praticamos algum ato que desagrada a Deus. Não importa se um ato pequeno ou grande, todos nós pecamos. E o que a Bíblia diz, além de sermos pecadores? Ela diz que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão a Deus por causa deles. Ou seja, nós temos que nos arrepender de todo mal, todo ato mal diante de Deus, mas ter um arrependimento sincero, com toda a sinceridade. Nós não podemos ser apenas convencidos de que nós somos pecadores e deixar as coisas por isso mesmo. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e sentir arrependimento, ou melhor, ter em nós arrependimento e pedir perdão a Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, o Senhor diz, por meio de Ezequiel: pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano, Senhor, arrependam-se e vivam. Ou seja, para que a gente continue a viver, nós dependemos de nos arrepender dos nossos pecados. No livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor diz no capítulo 3, versículo 19: arrependam-se e convertam-se de forma que seus pecados sejam apagados.
Nós devemos nos arrepender e nos convertermos dos nossos pecados, das obras más que fazemos que desagradam o Senhor. Outra coisa que a Bíblia, que a palavra de Deus fala sobre o perdão e a salvação, é que devemos crer que Cristo morreu na cruz como um sacrifício vivo e que ressuscitou para que os nossos pecados fossem perdoados, além de sermos batizados. Cristo morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas você que está vendo esse culto online agora pela primeira vez, não conhece muito bem a palavra de Deus, talvez você esteja se perguntando o que tem a ver Cristo ter morrido na cruz para perdoar os meus pecados? O que uma coisa tem a ver com outra? Bom, para você entender isso, é necessário você saber que desde o início, quando a Bíblia começou a ser escrita, até quando Cristo veio à Terra, Deus deu uma ordenança de que nós deveríamos sacrificar animais para apresentar esses sacrifícios a Deus como forma de perdão dos nossos pecados. Um tanto assim, difícil explicar, mas essa era a forma de se obter o perdão dos pecados. Essa era a forma de mostrar a Deus o nosso arrependimento. Mas Cristo veio à Terra ensinar a tua palavra, o caminho, e Ele mesmo se fez o caminho, mas Ele também passou pela morte de cruz para que pudesse os nossos pecados ser perdoados. Ele se fez como um sacrifício definitivo, de uma vez por todas. Ele fez essa aliança conosco. Por isso hoje nós não precisamos apresentar sacrifícios. A morte de Cristo na cruz já comprova que se crermos nisso, os nossos pecados são perdoados. E o que mais a Bíblia diz sobre isso? Em Salmo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, não desprezarás. Ou seja, se você tiver um coração contrito, ou seja, arrependido, quebrantado por causa dos seus pecados, confessar esses pecados ao Senhor, Ele não vai te desprezar, Ele não vai te rejeitar, Ele vai te perdoar. E é isso que Ele espera que você faça, que tome essa atitude, que você se arrependa dos seus pecados e peça perdão a eles. No livro de Atos dos Apóstolos, o Senhor diz, no capítulo 2, versículo 38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Para você ter os seus pecados perdoados, também é necessário que você seja batizado, para comprovar a aliança com Deus. E o que mais Deus diz sobre o perdão e a salvação? Ele diz que nós somos perdoados pela fé, e não por obras. Em Efésios 2, na carta de Paulo aos cidadãos da cidade de Éfeso, ou seja, aos Efésios, o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, o Senhor afirma: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta você fazer alguma coisa para agradar ter o favor de Deus e ter os seus pecados perdoados. Basta você crer. Deus espera que você creia. Nós não podemos fazer alguma coisa para que os nossos pecados sejam perdoados, porque senão não dependeríamos de Deus. Como Ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie, porque poderia muito bem eu e você fazer alguma coisa e depois falar, bater no peito: nossa, eu consegui a salvação, o perdão de Deus. Mas não é assim. Ele quer que você creia nele, creia na palavra dele, creia nessa mensagem dele. E o que mais a palavra de Deus fala sobre perdão e salvação? A palavra diz que o perdão de Deus está ao alcance de todos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E o que quer dizer isso? Cristo está diante de você agora. Ele está batendo na tua porta, esperando você abrir, para ele entrar na tua vida. Se você ouvir a voz dele e abrir essa porta, ele entrará na sua vida. E assim ele será alguém próximo, que tem intimidade com você e você com ele. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Essa é outra prova de que o perdão de Deus está ao alcance de todos. Mas não para por aí. A Bíblia ainda diz mais sobre perdão e salvação. Ela diz que precisamos do perdão de Deus para sermos salvos da condenação eterna e vivermos uma vida nova. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16 também, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Que condenação? Bom, nós temos essa vida hoje aqui, mas quando acabar aqui, não pense que acabou tudo, porque isso aqui é só o começo. Além daqui existe uma vida eterna, mas para você ter essa vida eterna com Deus, na presença dEle, livre de sofrimento, de dores, de tudo que é mal, é preciso você crer e ser batizado, e assim você será salvo, senão você será condenado. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus para sermos salvos da condenação e vivermos uma nova vida. É isso que quer dizer tudo isso que nós estamos falando até aqui. Sétima coisa que a palavra de Deus diz é que Jesus está voltando. Em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42, diz: portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Jesus está voltando. Ele já veio uma vez para salvar o mundo, mas ele virá outra vez para levar o teu povo para viver com ele na eternidade. E tem mais. Em Marcos capítulo 13, versículo 32, diz que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Portanto, vigie, ou seja, fica atento, receba o perdão de Deus agora, receba essa palavra de Deus agora na tua vida. A última coisa que ele está dizendo sobre perdão e salvação é que ele quer salvar você. Talvez você esteja aí vendo este culto e não tenha salvação. Deus está convidando você agora para ser salvo. Mas o tempo da salvação é agora. Porque depois pode ser tarde. Depois pode ser que você não tenha mais essa oportunidade. Porque o tempo da salvação é agora, enquanto estamos vivos. Porque depois só nos resta ou sermos condenados ou sermos salvos por toda a eternidade vivendo na presença de Deus. São essas as coisas que Deus fala sobre perdão e salvação. Isso é uma coisa que nós cristãos já sabemos, mas sempre é bom relembrar. Sempre é bom relembrarmos as coisas boas que Deus já ensinou no passado para a gente quando nós cremos. Mas talvez você ainda não tenha crido nessa palavra, e Deus convida você a se arrepender dos teus pecados. Pense nisso. Talvez você tenha se arrependido, mas não sabe como confessar. Ore a Deus. Se você não conseguir, você pode me acompanhar
eu oro e você me acompanha. E assim Deus vai te perdoar, conceder o perdão. Pai Celeste, glorioso Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por converter os meus pensamentos, as minhas atitudes e as minhas palavras de todo o mal. Obrigado, Pai, por me apresentar o que é pecado e por me deixar consciente de que eu sou pecador. Nesse momento eu me arrependo dos meus pecados. Nesse momento, Pai, te peço perdão por cada um deles. Quero viver essa vida nova por toda a eternidade com o Senhor. Quero, Pai, viver uma nova vida desde já aqui na terra para o Teu agrado. Recebe, Pai, o meu perdão nas Tuas mãos e me perdoa por causa dos meus pecados. Eu te agradeço, Pai, por essa mensagem de salvação ter chegado a mim. Que seu nome seja louvado e glorificado para todos sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado por acompanhar este culto. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana. Que tudo na tua vida dê certo. Que você prospere. Que tenha saúde, paz e prosperidade. Que Deus te abençoe constantemente. Muito obrigado. Que o nome de Deus seja louvado e engrandecido. Amém. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deu um tempo e escute, verá afinal que o Deus que eu achei é real. O Deus que o mundo tão lindo criou, muito amor a você e a mim. Por isso seu filho ao mundo mandou nos trazer salvação que sem fim. Mas o que senti com o toque da fé e até com os olhos da alma eu vi, deixa claro ele vive em meu coração. Encontrei seu perdão e a paz sem igual. Digo então que meu Deus é real. Sim, Deus é real. Deus é real. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante.
quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo procurei verdade, amor com que sonhei. Vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a vida se perder, tão fraco eu penso em que fazer, e vem trazer a solução, dar direção, dar direção. Tanta procura, ilusão, a vida escura e sem razão. Viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer, melhor morrer. Caminho estreito, via cruz, e no meu peito céu em luz, meu sonho a paz achei em ver Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim.
seu amor e receba o seu amor. É preciso forças pedir.